seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou explicar um pouco sobre a ação de interdição, mais precisamente quando ela tem cabimento, quem pode requerê-la, os documentos necessários e o seu procedimento na justiça. A ação de interdição tem cabimento quando uma pessoa deseja obter a curatela de outra, que por causa transitória ou permanente não possa exprimir a sua vontade, seja um ébrio habitual, um viciado em drogas ou em jogos. A interdição não deve ser vista como uma forma de limitar os direitos das pessoas com problemas mentais, mas como uma medida extraordinária de proteção a ser decretada em seu favor, limitada às questões de natureza patrimonial. Regra geral, a interdição pode ser requerida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes, tais como os pais, filhos, irmãos, tios e primos, pelo representante da entidade em que se encontre abrigada a pessoa a ser interditada e, finalmente, pelo Ministério Público. Na prática forense, é ainda comum pedido de interdição feito por terceiros, que por uma razão ou por outra acabaram responsáveis por uma pessoa que esteja incapacitada para exercer por si só os atos da vida civil. Neste caso, o interessado deve informar na petição inicial as razões pelas quais a referida pessoa acabou sob os seus cuidados, assim como a existência ou não de parentes legitimados a assumir a curatela. A lista de documentos necessários não é longa. Além dos documentos pessoais, tanto da pessoa que requer a interdição, assim como do interditando, entre eles, necessariamente a certidão de nascimento, deve o interessado juntar comprovante de residência, laudo médico sobre os problemas de saúde do interditando, quando o pedido, claro, for feito com arrimo neste tipo de problema. No caso que não seja possível obter este documento, por falta, por exemplo, de colaboração da pessoa a ser interditada, como acontece muito nos casos de viciados em droga, o autor deve informar tal fato na sua petição inicial. Deve ser ainda apresentada uma lista dos bens e comprovante de renda do interditando, quando for o caso, claro, quando ele tiver renda, né? Por fim, um rol de testemunhas, ou seja, uma lista com nome e qualificação de 3 pessoas que, se necessário, possam depor em juízo, principalmente para confirmar que o autor é quem toma conta da pessoa de quem se requer a interdição. O procedimento da ação de interdição é rápido e célere e pode ser assim resumido. Como todo processo, ele se inicia por meio do protocolo ou da distribuição da petição inicial, onde deverá o autor informar as razões pelas quais entende ser necessária a interdição daquela pessoa. A ação deve ser ajuizada na comarca de domicílio do interditando ou onde ele se encontre internado. Assim que recebe os autos do processo, o juiz deve abrir vista ao representante do Ministério Público para que se manifeste e acompanhe o feito. Voltando os autos do Ministério Público, o juiz deve designar audiência para ouvir o interditando, ocasião em que também deverá decidir sobre eventual pedido de interdição provisória. Depois da entrevista do juiz com o interditando, abre-se então o prazo para que este apresente a sua defesa na sua contestação,
No caso de que ele não contrate advogado para fazê-lo, o juiz deve então nomear um curador especial que faça a sua defesa. Apresentada a defesa, o juiz deve determinar a realização de perícia técnica, a fim de que um profissional habilitado avalie a capacidade do interditando para entender e praticar os atos da vida civil. Apresentado o laudo do profissional, o juiz então abre oportunidade para que as partes se manifestem sobre ele, inclusive o Ministério Público. Depois de ouvir as partes e o MP sobre o laudo pericial, o juiz então profere a sua decisão sobre o pedido de interdição. No caso de que o pedido seja atendido, o juiz deverá indicar quem será o curador, assim como fixar os limites da curatela. O curador assim nomeado deve cuidar do curatelado e de seus bens com zelo e boa-fé, devendo prestar contas ao juiz que o nomeou no tempo e na forma indicada na sentença, que inclusive deve ser registrada junto ao cartório civil, em livro próprio, a fim de dar conhecimento a eventuais interessados. A interdição pode ser levantada por iniciativa do próprio interditado, do curador ou do Ministério Público. No caso de morte ou incapacidade do curador, ele pode ser substituído. Ele pode ainda ser removido se não exercer a contento o encargo. Sobre o tema tem um outro vídeo no canal. Não deixe de conferir. Por ora, estas são as ideias que desejava compartilhar sobre o tema. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que vou tentar responder. Se quiser saber mais sobre a ação de interdição, consulte o meu livro Prática no Processo Civil. Nele você vai encontrar mais informações e dicas, assim como modelos editáveis da ação de interdição. Você sabe que aqui no meu canal o direito é apresentado sempre de forma simples e descomplicada. Para continuar a fazer este trabalho, preciso do seu apoio. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e deixe o seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.